Olá, eu sou a Patrícia Schmidt e esse é o seu canal PetView. E hoje a PetView recebe a médica veterinária com graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e pós-graduação em Neurologia Veterinária pelo Instituto Bioéticos. Então, o que a gente tem hoje de mais avançado aí é ressonância magnética, né? Como exame de imagem, eu tô falando, né? Porque, claro, a gente tem a coleta de líquido do cefalorraquidiano também, né? E os exames básicos, nunca pular a etapa, mandar um paciente para uma ressonância por conta de crise epilética sem ter feito exames básicos, porque tem paciente que convulsiona pela parte metabólica também. E aí, esse exame, ele é anestesiado, né? Cerca de 20 minutos o paciente fica com anestesia total, é igual criança, né? Porque não fica paradinho, né? Para ficar lá dentro da ressonância, então a gente precisa que esse paciente seja anestesiado, então ele tem que ter exame pré-anestésicos, né? A gente não pode submeter um idosinho aí sem ter feito um ecocardiograma, um eletrocardiograma para saber se está tudo bem, se ele consegue, né? Ficar bem durante essa anestesia. A ressonância magnética, a tomografia, são os exames de eleição. A ressonância eu utilizo muito mais, porque daí no hospital eu atendo mais encéfalo, né, mais doenças da cabeça, e ela é mais acurada para pegar parênquima encefálico, né? Então, para essas lesões, por exemplo, uma lesão mais inflamatória, um tumor a gente consegue ver melhor, por exemplo, a gente vê numa tomografia computadorizada, mas se eu já estou suspeitando de uma doença inflamatória, de algo mais acurado, a ressonância vem para isso, né? Coincidentemente, a Mega, que está aqui com a gente, ela teve uma época que, acho que foi uma inflamação nesse... Tem 3 nervos aqui em cima, né? Que eu não me lembro. Teve uma inflamação deles e ficou bem inchado. E aí vocês fizeram tomografia na época? Entramos com medicamento, né? Para inflamação. E aí voltou, regrediu. Eu tive um paciente que eu mandei na semana passada. Ele também, esse ossinho, né, atrás a gente chama o occipital, e tinha um aumento de volume ali. E olha só que curioso, ele tem um irmão que fica em todo momento ali. E a gente pensou em algo mais grave, né? A gente queria descartar a possibilidade de uma neoplasia, de um câncer ali, né? Então a gente solicitou a tomografia, mas na tomografia apareceu lá a região da inflamação. Eu também sou bem a favor da gente trata, ver como responde, até porque vão ter pessoas que não vão conseguir, né, fazer tudo. Existe um mundo ideal do que a gente indica e aquilo que o teu cliente vai conseguir fazer, porque daí você consegue trabalhar muito melhor. Não adianta só eu atrás da mesa, tô falando, e eu não sei o que esse cliente está esperando de mim, né? E nem todos os clientes a gente consegue fazer leitura, né? Agora só no olhar, no caso, né? Porque tem a máscara. Porque nem todos os clientes também tratam os animais como merecem, né? Como podem, às vezes até não tem condições, né? Sim. Mas é como se fosse um filho, né? Vai te dar os mesmos custos de mais um membro na família, né? Sim. Precisa avaliar isso. E até mais alto, né? Às vezes. Então, como tem serviços que são mais modernos, que tem pouco ainda, é óbvio que tem um custo bem mais oneroso do que, por exemplo, na medicina, né? Então, a gente tem isso, mas graças a Deus, assim, as especialidades estão crescendo, eu acho que a consciência das pessoas também, tá todo mundo já mudou bastante, né? Eu venho de uma faculdade federal que tinha um público um pouco mais carente, então, assim, conheci as duas realidades. E sim, a gente ainda tem tutores que não vão ter condições de fazer tudo, por isso que a gente é tão importante isso, você saber trabalhar de todas as formas. E uma coisa que eu sempre falo, né? Para os estagiários, tudo. Você tem que indicar, é sua obrigação indicar. Mas uma radioterapia em São Paulo custa de 10 a 20 mil reais. Tudo bem, mas você precisa falar. Ele precisa saber que existe, né? Então, é nossa obrigação fazer. Fazer uma vaquinha virtual, né? Isso, exatamente, né? Porque, não vou falar, porque, tipo, a pessoa vai se sentir mal porque não tem... Não, é tua obrigação falar, né? É tua obrigação mostrar que existe essa possibilidade, sim. Se vai dar para fazer, aí é aquela coisa, você vai entregar na mão do tutor, né? A escolha sempre vai ser do tutor. É ele que é o responsável pelo paciente, né? Perfeitas suas palavras, doutora. Na clínica existe um diferencial, né? Que vocês podem atuar também
em conjunto e também de forma separada, né? No hospital, eu acho que a gente tem uma cultura muito legal, que é um diferencial, que os especialistas eles atendem clínica geral, né? Então isso é muito gostoso, porque o cliente se sente mais acolhido, né? E ali dentro a gente consegue conversar entre os especialistas. Então, precisou mandar para pneumologia, eu mando, né? Então, e a gente vai conversando, que a gente está ali dentro, então vai lidando com o paciente em conjunto. Tô, né, com uma dúvida ali na ortopedia, né? Tem o Dr. Carlos, o Dr. Roberto, que atende também. Volta e meia, o Dr. Roberto tá atendendo, eu vou lá, acompanho a consulta, ele acaba passando o caso para mim, ou vice-versa, né? Isso é muito gostoso. E a estrutura do hospital. Chama um hospital, né? Porque tem uma estrutura. Isso! E é legal porque assim, a gente tem tudo ali dentro. Então, é difícil quando você, né, tem que coletar um sangue, às vezes mandar para outro laboratório, fazer que nem os pacientes que são epiléticos, né? Chegou na emergência, eu já tenho toda uma equipe que já sabe conduzir esse caso na emergência. Então, e o Roberto é muito visionário, assim, né? Tudo que tem de mais moderno ele investe. Então, é muito gostoso trabalhar dessa forma, porque agora a gente está com a câmara hiperbárica lá dentro, a gente tem o serviço terceirizado de UTI, eu tenho o serviço de medicina integrativa da Mundo à Parte, que eu trabalho lá. Então, como neurologista, é muito bom, porque os meus pacientes já saem do consultório e já têm ali para fazer, por exemplo, a medicina integrativa, 90% dos meus pacientes estão lá, então eu encaminho, né? Então, quando eles vêm para fazer as sessões com as meninas, 2, 3 vezes na semana, eu consigo acompanhar esse paciente. Elas vão me dando feedback, hoje tá assim, hoje, né? Melhorou, não melhorou, tá com isso, então fica muito mais fácil. E eu acho que é... Devagar, doutora. Devagar, que a doutora falou um termo lá atrás que eu ainda estou captando. Qual? Medicina integrativa. Mas aí tem a fisioterapia, a acupuntura, a ozonioterapia, a magnetoterapia, né? A própria câmara hiperbárica. Então, a gente integra. A gente não deixa de tratar o paciente, né, da nossa forma com os fármacos, mas a gente integra. Então, muitas vezes a gente consegue diminuir ou até retirar alguns fármacos porque esse paciente está recebendo o tratamento ali, né? Por exemplo, dentro da acupuntura, segue a linha da medicina oriental. Então, são linhas diferentes e a gente consegue conversar. E aí, quem sai ganhando é o paciente sempre, né? Sim. E aí eu gostaria que a doutora me falasse um pouquinho também dessas fotos que me encaminhou aqui, que são pacientes. Então, a gente tem nossos momentos de tristeza na neurologia, mas também tem esses momentos felizes, né? Esse aí é o Mark, é da nossa médica veterinária da internação, doutora Mairê, né? Ele teve um quadro de meningoencefalite, foi para ressonância, tratou, né? Cachorro de veterinário também fica doente, e quando fica doente sempre tem as piores coisas, infelizmente a gente fala que é SMV positivo, né? Mas graças a Deus teve um final muito feliz. O outro cachorrinho é o Tambor, né? Veio com crises epiléticas, epilético e idiopático, ou seja, ele não tem uma inflamação, não tem um tumor que causam as crises, mas ele tem provavelmente uma genética que causa essas crises ou uma sequela de alguma doença, por exemplo, sinomose, porque ele foi resgatado, então não se sabe o histórico. E a gente conseguiu reverter o quadro e agora ele vem a cada 3 meses para fazer monitoração. Bem bacana o caso dele. Importante monitorar os pacientes, né, doutora? Muito importante. Essa é de coluna, essa tem crises de coluna, a Margot. E aí ela faz lá o tratamento com as meninas da medicina integrativa. Não sei se a gente já falou, crises de coluna, que existem cãezinhos que travam realmente, né? Sim, as principais causas são subir e descer escada, sofá, cama, que é o que eles mais fazem, né? Então, o impacto da descida para o cachorrinho é muito, muito intenso, né? Então, às vezes esse paciente já tem ali uma predisposição, já tem uma degeneração, uma hernia de disco, já vem ali progressiva, e aí pulou, pronto, né? A gente fala que teve uma extrusão desse disco. E aqueles cachorros que pulam enlouquecidamente quando a gente chega em casa? Difícil, difícil. Então, a Margot é um exemplo, ó. Ela foi super difícil, porque a gente teve que restringir o espaço, né? A gente não restringe totalmente, mas a gente deixa um espaço menor, com um tapetinho antiderrapante e tudo. Mas é difícil, tem tutor que às vezes tem que dormir no chão para não ficar subindo na cama. E esse videozinho? Esse é um caso, o meu xodózinho, a Wendy. É bem crítico o caso dela, tá? Ela tem meningoencefalite necrosante, né? É uma paciente mais idosa, o mais comum é em jovens, mas ela é idosinha e ela tem. E a gente está em tratamento.
Em termos leigos, o que significa? Ela tem uma inflamação, então vai fazendo necrose, né? Dentro da cabecinha dela vai necrosando isso, essa inflamação. E aí ela estava num quadro bem grave, assim, né? Então a gente perde muito paciente para essa doença, infelizmente, perdi 2 já no último mês. E aí tem pacientes que nem a Wendy que tem um final feliz. E a Wendy hoje está com as meninas na medicina integrativa também. Pessoal, estou relaxando no meu ofurô, que tem uma água quentinha, muito relaxada. A tia já cortou meus bigodes. E eu tô aqui tomando falar com toda certeza que com o hospital ali eu consigo oferecer o que tem de melhor na medicina veterinária hoje, de mais moderno. Podem contar com a gente quando precisar. Tiver com dúvida também, né? Pode ligar lá no hospital que a gente orienta para qual especialista mandar, né? Às vezes até o clínico geral atende, depois encaminha também. O que tiver, podem ligar, podem contar com a gente. Tá bom, então muito obrigada mais uma vez. Imagina, até um abraço. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Né? Para entender que faz parte, né? Olha lá a cara dela. Que engraçada, gente, a cara. Então, presta atenção no que ela tá falando, é muito importante. Ui! É muito importante para você. Não, chefe. Abre a porta. Abriu a porta. Meu Deus, ela é independente. Quero sair. E só falta pôr máscara.